Bam, 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 bam. Rafael, como corrigir um ponto fraco? Tem alguma dica? Vamos lá, gente. A gente tem que partir de... Se é um ponto fraco, é um ponto que ele tem ineficiência de trabalho, ou tem dificuldade para desenvolvimento, ou pode ser alguma dificuldade de recrutamento na estrutura, certo? Logo, eu sempre costumo indicar, costumo orientar para os meus pacientes, se é um ponto fraco, é um ponto que você não trabalha bem, ou não tem facilidade, ou tem algum tipo ali de complicação. Então, responde para mim. Qual que é a chance de você realizar algum tipo de trabalho melhor? Se você estiver descansado, com a cabeça tranquila, ou se você estiver cansado do dia inteiro para fazer um tipo de trabalho. O que você acha? Isso mesmo. Então, se você vai iniciar um programa de treinamento, você vai começar a treinar e você está com um ponto fraco, por exemplo, você está querendo desenvolver a região clavicular de peitoral, essa daqui, e você tem dificuldade, que hora que você vai fazer esses exercícios que dão ênfase para essa região do peitoral? No começo ou no final? No começo. Por quê? Você vai conseguir impor mais intensidade nesse músculo, porque a sua fisiologia ela tem mais estoque de glicogênio, você tem mais energia, você tem mais capacidade de concentração neuromuscular, o sistema nervoso seu está descansado, o estresse do sistema nervoso seu está baixo. Então a sua fisiologia está em repouso, ela está bem. Então quando você coloca ela em estresse no treinamento, a chance dessa fisiologia trabalhar de forma harmônica no início de um treino e que você consiga extrair, explorar o máximo do seu rendimento no começo, ela é maior. Concorda comigo? Então, se você tem um ponto fraco, priorize ele como primeiro, coloque ele em primeiro plano. Priorizar, né? Só que, Rafael, mas é um caso que eu tenho dificuldade e tal, aí é outro problema, que é o quê? Às vezes, tem alguns pacientes que eles têm dificuldade de recrutar algumas estruturas por hipersolicitação de outras. Aí é outro caso. Como assim, Rafael? A gente tem que entender esses trilhos anatômicos desse paciente. Depois que a gente entendeu, fez uma avaliação criteriosa, minuciosa desse indivíduo, aí a gente passa para o quê? É um caso que simplesmente ele não consegue trabalhar com eficiência, coloca em primeiro lugar. Se é um caso que é de hipersolicitação de outra estrutura, que está inibindo a estrutura que a gente tem foco, então a gente precisa desinibir essa estrutura e neutralizar a que está de hipersolicitação. Seja por método de treinamento, seja por método de alongamento, de estiramento, de liberação miofascial, enfim, tem N técnicas que a gente pode usar. Então, primeiro, identificar o motivo que esse paciente não consegue desenvolver tal estrutura. Depois, criar um método para bloquear, para neutralizar, para solucionar esse problema do paciente. Mas de forma resumida. Se você tem um ponto fraco, tente sempre treinar ele no começo do treino, certo? Então, Rafael, eu tenho dificuldade de desenvolver trapézio. Eu treino trapézio e ombro no dia. Qual que você vai treinar primeiro? Trapézio. Depois passa para o ombro. Beleza?